Bom dia, irmãos. Abramos a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, dando continuidade nessa primeira sessão que vai do capítulo 1 até o capítulo 7, onde João descreve a primeira parte da visão que a ele é revelado. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 5, do 1 ao 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça cheia de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos se prostraram e a adoraram. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, o capítulo 4, da qual nós falamos anteriormente, João, então, ele descreve uma cena que é uma mudança de olhar, uma mudança de paradigma. Quando João tem essa primeira sessão de visões, João começa então do capítulo 1 ao capítulo 3 falar das coisas das quais ele vê, mais referente à igreja aqui na terra, com heresias, com um desvio teológico, com o esfriamento da fé, perseguições, algumas tolerâncias que eram intoleráveis diante do Senhor. João tem essa primeira parte da sua visão, então um olhar para a terra, as coisas da terra. Mas o capítulo 4, João, então, o seu olhar é desviado, é mudado, ou é transferido para as coisas celestes. E quando João, então, tem essa visão celeste, ele começa, então, a enxergar aquilo que o homem natural não consegue enxergar. É como se Deus estivesse nos avisando: enquanto o nosso olhar estiver focado na terra, nós não conseguiremos enxergar não uma parte e nem um pouco, mas absolutamente nada daquilo que realmente é para o povo de Deus. Nós não conseguiremos ter segurança diante das tribulações e diante das angústias. Então, olhar para o céu, foi o que nós dissemos, olhar para o céu muda a forma com que nós olhamos para a terra.
E João, então, dentro daquelas simbologias do capítulo 4, que nos mostra que o Senhor está sentado no seu trono e de lá ele governa, mostrando a sua soberania, mostrando o seu controle sobre toda a criação, mostra-nos que este que está sentado no trono e é descrito de uma forma brilhante pelo Senhor ao apóstolo João, na representação do jaspe e também das pedras preciosas que acompanham e dos trovões e do arco que está em volta do trono, mostrando a pureza desse Deus, mostrando a misericórdia desse Deus no sardônio, mostrando a aliança desse Deus no arco-íris, mostrando que a tempestade que vem depois, então, ela mostra que já passou para o povo de Deus a tempestade. O arco de Deus vindo antes mostra e nos dá segurança de que Deus da aliança é fiel e cumpre com a sua promessa para com o seu povo. E então agora, João, ele, dentro dessa primeira série, dessa primeira sessão que se encerra no capítulo 7, João vai ter agora uma visão de um livro. E este livro vai aí perdurar o capítulo 5 e o capítulo 6. No capítulo 6 esse livro é aberto, o selo é rompido. Nós vamos ver que no capítulo 5 o Senhor, esse que é digno de abrir o livro, mostra as características do porquê ele é digno de abrir o livro e porquê que ele é adorado. E no capítulo 6 até o 7 vai mostrar as implicações dessa adoração a este que é digno de ser adorado. E depois dessa série de visões, então, do trono e de seus significados implícitos e explícitos também, João, ele tem essa continuação de visão e ele, então, descreve de forma brilhante, de forma magistral, nas simbologias, nas alegorias e nas figuras, a visão em que ele está tendo. E é algo impressionante neste capítulo, ou nessa série de visões que João está tendo. E o impressionante é que neste capítulo ele descreve que viu, e não só o que viu, mas o que ouviu também. E ele fala isso algumas vezes nesse capítulo. Nessa primeira vez que ele viu a mão direita daquele que estava sentado no trono, ou sentado no trono, descreve aquele trono do capítulo 4, da qual ele vê alguém sentado no trono, que ele não consegue descrever de forma clara quem é, mas ele descreve através de simbologias. Aquele que está sentado é semelhante ao jaspe, é semelhante ao sardônio, mas aqui no capítulo 5, ele então descreve que deste trono há alguém que estende a mão, e na mão desse que está sentado no trono tem um livro todo escrito, tanto por dentro quanto por fora. É um livro totalmente ocupado os seus espaços. E não só isso, esse livro ele está extremamente selado, ou seja, extremamente lacrado. E a ideia aqui é que você não tenha na sua mente o livro aqui como um livro normal, como nos nossos dias, mas que tenha na mente um pergaminho, que ele é escrito de um lado e do outro. Então ele é escrito dos dois lados, depois enrolado, e para a proteção do pergaminho dos escritos, ele recebia um selo, um lacre de proteção. E João tem essa visão extraordinária desse livro. E depois, então, veja só, que até aqui João está vendo, mas agora ele começa a ouvir. Ele diz que ouviu um anjo forte. Ele ouviu um anjo dizer: quem é digno de abrir o livro e desatar o seu selo? Então esse capítulo 5 descreve agora João ouvindo coisas, ouvindo vozes, ouvindo os anjos falarem sobre este livro maravilhoso. Depois, então, João, ele vê o Cordeiro de Deus. E é muito interessante aqui essa descrição do Cordeiro, nós vamos chegar lá, como João é anunciado a João quem é digno de abrir o livro, e depois ele tem essa visão do Cordeiro. Depois, João ouve voz de muitos anjos. E nessas vozes, o assunto era o livrinho e os seus selos, na busca daquele que seria digno, ou de alguém que pudesse romper os selos para que se tivesse acesso ao que estava escrito naquele livro, que é de suma importância. João ele está recebendo aqui a informação de que ninguém, absolutamente ninguém, era digno de abrir esse livro.
Até que um ancião disse para João que ele não necessitava, não era preciso chorar, não era preciso se desesperar, porque havia alguém que era digno de abrir esse livro e desatar os selos. Então esta é o resumo dessa visão que João tem. O capítulo ele inicia com essa cena maravilhosa de João. Se no capítulo 4 João vê alguém sentado no trono, o capítulo 5 inicia: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Então agora João vê aquele que está sentado no trono, ele vê do trono uma mão. E aqui, meus irmãos, é muito claro, quase que é consenso geral, né? E eu digo que é consenso geral, que se entende-se que aqui é a primeira pessoa da Trindade que está sentado no trono aqui, o Deus Pai Todo-Poderoso. E na mão de Deus Todo-Poderoso está este livro escrito por todos os lados. A pergunta é: o que tem nesse livro de tamanha importância, da qual o capítulo 5 e o capítulo 6, ele é o assunto principal desses dois capítulos, e que faz com que o apóstolo João chore e desespere para saber quem é que vai abrir esse livro e vai revelar o conteúdo desse livro. O que está escrito nesse livro? Teólogos concordam com a ideia, e o pastor Leandro tem este entendimento, de que neste livro, contém os decretos de Deus para a humanidade. Os decretos divinos de Deus estão escritos nesse livro. Tudo aquilo que Deus decretou para a humanidade está escrito nesse livro. E este livro foi selado até o determinado dia de ser aberto. E João ainda continua, então, dizendo, né, ou narrando a sua visão, este selo, e ele vê esse anjo forte que proclama em alta voz. Então agora João tem a continuidade dessa visão através desse anjo dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é que pode romper o lacre desse livro e revelar os decretos de Deus? Revelar o que está escrito nesse livro? Meus irmãos, nós vivemos uma fase atual da humanidade, e também no nosso país, em que as posições de honra, os tronos de honra, se discutem. Há uma discussão muito grande: quem é digno de ser o presidente da República? Quem é digno de falar tal coisa? Quem é digno de nos representar em determinada área acadêmica? Quem é digno de falar alguma coisa? Nós vemos nos noticiários a grande discussão, a busca da honra e da glória pelos seres humanos. Já se discute há muito tempo se não é hora da humanidade ter um representante que fale por todas as nações. Mas quem seria digno de representar todas as nações? Quem receberia essa honra de falar por todas as nações, como sendo uma voz suprema sobre todas as muitas nações que existem neste planeta? Quem seria digno? João, vendo e ouvindo, ele então ouve esse anjo dizer: não há no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aqui dá para se entender o desespero de João, porque o João está recebendo uma notícia: olha, ninguém é digno de desatar o selo, mas não só de desatar os selos, nem mesmo olhar para ele. Por isso que João, então, no versículo 4, ele dizia: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e não só de abrir o livro, mas nem mesmo olhar para ele. Pense no apóstolo João, no primeiro século, depois de muitas perseguições que a igreja sofreu através dos seus algozes. Provavelmente, a história diz isso, que neste ano, ou neste século, ou no momento que João está escrevendo o Apocalipse, provavelmente, e tudo indica que sim, todos os apóstolos já haviam morrido. Muitos irmãos
já haviam perecido pelas mãos dos seus algozes, daqueles que perseguiam os cristãos. João ainda é o último dos moicanos, pode dizer, o último sobrevivente aí do colégio apostólico. É aquele ainda que está resistindo. Pense na visão de João, no sentimento de João ao receber toda essa visão de um contexto de mundo em que ele vivia, entre imperadores, entre governantes, entre reis, entre sacerdotes que se corrompiam politicamente. Pense num cenário político que João vive que é totalmente corrompido, totalmente maculado. Homens que brigavam por posições de honra. E João, então, aqui está desesperado, chorando, porque ele está diante de um grande achado, que é o livro. Mas ele recebe a notícia que não há ninguém que pode abrir esse livro e nem mesmo olhar para ele, nem mesmo ver este livro. Mas, então, um dos anciãos aparece ali e dá a boa notícia a João. Versículo 5 e 6 narram isso. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Notem que aqui é uma descrição daquilo que há no Antigo Testamento, da qual o ancião está narrando a João, que há um digno. Quem é este que é digno? Este que é digno, né, é o leão da tribo de Judá. Essa é uma referência à bênção que Jacó deu aos seus filhos lá no livro de Gênesis, né, a partir do 49, indo para o 50. A Jacó começa então a abençoar os seus filhos. E sobre Judá, o seu quarto filho, é dado essa bênção, que Judá seria um leãozinho e jamais faltaria, então, jamais o cetro se desviaria da sua geração. Então, essa referência que está sendo feita é para que nós lembremos, né, de que há uma promessa estabelecida para os filhos de Jacó, da qual Judá, né, seria então a tribo em que seriam dados reis de Israel. E de fato assim aconteceu. Mas ainda há uma outra característica aqui que o ancião está colocando aqui. Este que é da linhagem de Judá, ou seja, a tribo escolhida para que os reis saíssem e fossem a governar, ele também é da raiz de Davi. Raiz de Davi. Davi também foi um descendente da tribo de Judá. Davi, ele foi o rei de Israel através da linhagem de Judá. Então aqui há uma referência mostrando que a promessa de Deus, né, de que o descendente viria da tribo de Judá e da raiz de Davi, este é digno de abrir o livro. Mas não seria um homem qualquer, não seria apenas um descendente dessa tribo, ou um descendente de Davi, né? E quando nós olhamos para essa descrição raiz, né, quem aí é do interior sabe, quando você corta uma árvore ou corta uma planta que seja, ela não deixou de existir, a raiz dela está lá dentro, ainda fincada lá, né? E ela vai se expandir, ela vai dar continuidade àquilo ali. Então mostrando que este que é digno de abrir o livro, ele dará continuidade. Ele não foi extinguido porque por muito tempo Israel está sem um rei da linhagem de Davi, né, por causa do exílio e do domínio babilônico e sírio e romano. Não há essa continuidade da raiz de Davi. Este que venceu, né, ele pode abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, este que João está vendo, ele venceu, ele é vencedor e, portanto, agora ele é digno de abrir o livro. O versículo 6 ainda descreve algo interessante, que João diz: então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Bom, João, então, ele tem a visão daquele que vai abrir o livro, daquele que é digno. E quem é aquele que é digno? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas quando João olha para o trono, João não vê um leão, João não vê alguém forte, robusto como um leão, mas ele vê um cordeiro. E a descrição é um cordeiro que parece, que tinha, como tendo sido morto, ou um cordeiro que parecia que foi morto. O apóstolo, então, ele está tendo a visão, não só uma visão de força daquele que é digno de desatar o livro e abri-lo, mas também de um aspecto redentivo, porque o cordeiro aponta para o processo de redenção da qual toda a humanidade foi submetida através do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. João então olha dentro dessa visão e vê este cordeiro. E esse cordeiro, então, dentro dessa descrição aqui de figuras, chifres e olhos, mostrando os 7 Espíritos de Deus, da qual o profeta Miqueias descreve o Espírito de sabedoria, o Espírito de mansidão, e vai descrevendo ali os 7 Espíritos de Deus. Essa visão é uma visão de redenção para mostrar para João e para toda a igreja posterior, de que somente este é digno de abrir o livro, aquele que tem toda a força, toda a autoridade, aquele que tem uma linhagem real e também é aquele que pode redimir o homem do seu pecado. Só ele é capaz de abrir o livro e desatar os selos. João ainda continua tendo a descrição deste que é digno. Através do capítulo 7, do versículo 7, ele diz: veio, pois, este que é digno, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E assim que ele toma o livro, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Notem, este cordeiro, este que é digno de abrir o livro, o cordeiro, ele então pega o livro da mão de Deus Pai para desatar e ler. E quando ele faz isso, a igreja de Cristo, representada aqui nos 24 anciãos, nós já falamos isso no capítulo 4, os 24 anciãos representam então as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando ou mostrando a unificação do Antigo e do Novo Testamento, mostrando que agora Deus não é Deus somente de um povo específico, de uma etnia, mas é Deus de toda raça, toda tribo, toda língua. E quando este que é digno toma o livro em suas mãos, o que acontece? Acontece um momento de doxologia, um momento de louvor a Deus. E essa canção que é repetida várias vezes no livro do Apocalipse, é um momento sublime, um momento nobre nos céus, em que eles cantam um cântico e diz: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Este cântico, que é chamado de um cântico novo, é entoado no momento em que este que é digno de abrir o livro e romper os selos, pega o livro e então é descrita essa canção gloriosa. E notem que essa canção descreve o porquê que ele é digno de abrir o livro. Olha que interessante. Digno és. Por que ele é digno? Porque ele foi morto. E com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as línguas, tribo, língua, povo e nação. Este quádruplo de descrição, tribo, língua, povo e nação, descreve novamente que o Cordeiro de Deus foi morto para salvar toda a raça humana da qual Deus quis salvar. Agora, Deus não é o Deus somente dos judeus, não é um Deus de uma etnia apenas, não é um Deus segmentado a um povo, mas agora o povo de Deus, ele é constituído de
judeus e gentios, toda raça, toda língua, toda tribo e nação. Todos os eleitos de Deus são constituídos deste quádruplo de descrição. Deus é o Deus que salva, independente agora da nacionalidade. Então este que é digno, ele redimiu estes a quem Deus quis salvar. Ele morreu, mas ele venceu. E por causa do seu sangue agora, ele então é digno de abrir o livro e romper esses selos, da qual os decretos de Deus são descritos. Versículo 11 ainda diz que no 10, né, ele diz que através deste ato de Cristo, e a canção continua dizendo que para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, além de nos redimir, o Cordeiro, ele nos constituiu reino de Deus e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra com o nosso Senhor. E João ainda continua descrevendo a sua visão, dizendo que ele viu e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E o que eles faziam, então o que eles diziam, o que eles falavam? Eles proclamavam em grande voz, de novo, aquilo que acontece muitas vezes no livro do Apocalipse. Um louvor a Deus, uma canção ao Senhor, uma adoração genuína àquele que é digno de ser adorado. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. O Cordeiro, então, é descrito de forma gloriosa, de forma brilhante, através dessa visão. Este que é digno de desatar os selos e abrir o livro, ele nos anima, João, e de certa forma anima toda a igreja, porque foi depois dessas palavras consoladoras e animadoras que João viu e olhou e viu este Cordeiro que parecia morto, mas ali estava de pé no centro do trono e cercado por todos os seres viventes, pelos anciãos e pelos anjos, e sendo adorado. Versículo 13 ainda nos diz que João ainda ouve mais coisas ainda. Ele ouve que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, já descrito por João, é o Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. João está ouvindo e vendo algo glorioso, algo maravilhoso, porque isso vai fazer-nos entender, e claro, com a história já contada, nós podemos então compreender que Cristo sempre reinou. Não houve um momento em que o Cordeiro não reinou, não houve um momento em que Cristo não estava no controle de todas as coisas. João, ele percebe isso nessa visão. E notem que é sempre bom lembrar que enquanto a visão estava na primeira fase, ali nas 3 igrejas, era uma visão aterrorizante, era um momento triste, porque você só via a igreja envolvida com heresia, a igreja sendo tolerante com falsos profetas, a igreja que não era nem quente nem fria, a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Era uma tristeza total, era uma visão terrena. Quando João tem o seu olhar para os céus, no capítulo 4, 5, 6 e 7, então o coração de João é de certa forma preenchido de uma alegria incomum, assim como nós quando lemos, porque nós vemos que há coisas que somente aqueles que são chamados pelo Senhor podem ver. Quando o nosso olhar está nas coisas divinas, então a nossa ação não é outra senão a dos seres viventes, a dos anciãos e a dos anjos, de louvar a Deus, de dizer: digno é o Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor. Nessa batalha espiritual em que a igreja ainda
ainda está atuando, tanto olhando para esse aspecto mais de guerra, mais de uma batalha bélica, né? Tanto Deus quanto Satanás exigem compromisso e fidelidade. Nessa batalha, dependendo de que lado está, né? Uma coisa é certa: aqueles que estão do lado inimigo, eles precisam ser fiéis ao seu comandante, da mesma forma que o povo de Deus precisa ser fiel ao seu comandante. E nós podemos presenciar isso nos nossos dias, olhando para como o exército do inimigo tem avançado e tem trabalhado contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Nós não deveríamos nos assustar com as notícias do dia a dia, com o que nós estamos vendo com os nossos olhos, com as notícias que surgem. Nós não deveríamos nos assustar com isso. Por quê? Porque primeiro que a batalha já foi vencida, ela não será vencida, ela já foi vencida. Cristo já venceu. Cristo já venceu e o Apocalipse mostra isso. Nós não deveríamos nos desesperar, porque aquele que é digno de abrir o livro e desatar o selo assim o fez. Nós deveríamos permanecer fiéis ao Senhor, firmes ao nosso comandante, porque o tempo do fim se aproxima. A hora é chegada. O dia da vitória está se aproximando de nos encontrarmos com o nosso Senhor. E nós deveríamos olhar para o mérito do Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de nos comandar. E João, ele tem isso, e quando ele tem essa visão, então o seu olhar e o seu coração são transformados. Há uma mudança de paradigma aqui na ação de João. E João, então, ele pode perceber isso olhando para o final dessa visão do capítulo 5, quando no versículo 14, ele percebe o clímax, o ápice, né, da adoração. E ele vê isso quando o hino é cantado, quando os anjos se prostram diante, então agora ele vê os 4 seres viventes que respondem: Amém. Também os anciãos se prostram e adoram aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Os versículos 11 a 14, podemos ver que os louvores que haviam sido iniciados no capítulo 4, eles se tornam mais íntimos, né, do culto àquele que está sentado no trono. E agora, esse cântico se estende, né, para fora do universo, envolvem os seres de toda a criação que há neles. O cântico em alta voz dos milhares de milhares, dos milhões de milhões e milhares de milhares, bem como os seres viventes e os anciãos, este coro que diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. É a canção que é cantada atualmente por todos os seres viventes. É a canção que aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, aqueles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz, aqueles que permanecerem fiéis ao bom comandante, estes um dia estarão, juntamente com esses milhões de milhões, milhares de milhares, cantando esta canção: digno é o Senhor de receber o louvor, a honra, a glória, a sabedoria, a força para todo sempre. Meus irmãos, vivemos tempos trabalhosos, vivemos tempos difíceis, vivemos até mesmo tempos de incertezas quando nós olhamos para os fatores humanos, quando nós olhamos para o cenário da qual nós vivemos. E se o nosso olhar ficar só nisso, talvez a nossa ação é desespero, pavor, pânico, desesperança. Mas quando o nosso olhar está no céu, quando nosso coração tem este sentimento de doxologia, de adoração a Deus, nós olhamos para as coisas da terra e entendemos que tudo isso não vai passar. Já passou. Porque a vitória para o povo de Deus é certa. A vitória para o povo de Deus é fato.
A vitória para o povo de Deus, ela está narrada nas Escrituras. O livro do Apocalipse é um livro que mostra a igreja vitoriosa por causa do seu Senhor que já venceu. Mostra que o Cordeiro venceu por nós, aquele que com o seu próprio sangue, diz o texto, nos comprou e nos fez reino e sacerdote do Senhor. Reino e sacerdócio do Senhor. Portanto, meus irmãos, alegrai-vos, nos animemos, nos fortalecemos a cada dia diante daquele que é digno de ser adorado. A resposta que nós temos para esse mundo é: quem é digno de governar todas as nações? Quem é digno de falar por todos os povos? Quem é digno? Político A? Político B? O rei de tal lugar? A rainha de tal lugar? O imperador de tal lugar? Não. Só um é digno de governar e ele governa. E governará de fato um dia aos olhos de todos. O Cordeiro que foi morto, mas venceu. O Cordeiro que com seu sangue nos comprou, nos redimiu e que nos leva para a adoração diante do trono do Pai. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e que permanecemos fiéis ao nosso Senhor. Porque em breve, e este em breve é bem breve mesmo, estaremos cantando essas canções diante do trono de Deus. Que Deus nos abençoe.